Olá, tudo bem com você? Como você está? Tudo certo? Tranquilo? Firme e forte nos estudos? Já leu o texto base? Já leu o texto complementar? Lembrando que além do texto base e do texto complementar, nós temos a videoaula, né? Nossa aula com base no material didático. E nós temos pequenos vídeos complementares a respeito da temática abordada. Combinado? Então, assim, só enfatizando mais uma vez, não deixem para a última hora. Organizem o tempo de vocês, para que vocês não atrasem nas postagens das atividades, né? Que vocês consigam acompanhar semanalmente. Lembrando também que toda semana tem uma atividade avaliativa para você responder. Lembrando também que há um fórum geral para sanar dúvidas dos conteúdos, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem postar lá, podem pedir explicação aos professores, que nós todos estamos lá para auxiliar. Combinado? Então, na nossa aula de número 4, nós trataremos sobre a temática aspectos introdutórios da responsabilidade socioambiental, né? Então, como objetivo da nossa aula, objetivos, nós temos conhecer os fundamentos, o histórico e os aspectos referentes à responsabilidade social no contexto mundial e nacional, e compreender o conceito de responsabilidade social e sua relação com o ambiente organizacional, perdão, bem como seu processo evolutivo. Então, esses dois são os dois objetivos referente à nossa aula de número 4, nossa aula de hoje, certo? Então, o que nós entendemos por responsabilidade social, né? Esse recorte do texto, ele destaca como princípio essencial para as empresas na atualidade alguns aspectos do significado dessas questões para as organizações, né? Então, isso significa dizer o quê? Que as organizações organizacionais, elas não devem focar apenas no lucro, né? Ela diz respeito também sobre a responsabilidade, sobre isto significa dizer também que as empresas elas precisam se preocupar com o impacto que causam na sociedade e no meio ambiente, né? A gente pode abordar alguns pontos principais em relação a esse impacto perante a sociedade e perante o meio ambiente. Que esses impactos estão relacionados ao quê? Além do lucro. Né? Isso quer dizer o quê? Que empresas modernas devem equilibrar ganhos financeiros com ações que beneficiem a sociedade. Né? Um outro ponto que a gente considera principal, e a partir do material didático, do texto base disponibilizado para vocês, são os impactos positivos. O que são esses impactos positivos, né? A gente entende que eles devem contribuir para a comunidade onde estão inseridas. Ou seja, se eu estou aqui no bico do papagaio, essas empresas elas devem promover ações, né, em que impactem na minha vida onde eu estou, onde eu resido, onde eu moro, né, onde eu convivo com outras pessoas. E esse impacto ele está relacionado a projetos sociais, ambientais e educacionais. Aqui na nossa região é muito comum, por exemplo, empresas de eucalipto que utilizam do espaço para plantações de eucalipto, elas desenvolverem ações de Natal, por exemplo, né? De se comprometer
em melhorar o acesso das pessoas por meio de estradas. Então, é comum essa prática aqui na nossa região, mas pode ser ações de maior impacto, né? Então, isso diz respeito aos acordos realizados entre as empresas e o lugar onde elas estão inseridas, né? Um outro, um outro impacto, um outro principal ponto é a redução dos impactos negativos, né? As empresas elas devem ter como um objetivo, como ponto de atenção, a minimização dos danos ambientais. Como assim, professora? Por exemplo, minimizar a poluição, não haver exploração no trabalho, né? Estes são alguns dos impactos que a gente pode pontuar, né? É comum ainda, infelizmente, algumas empresas contratarem pessoas e não, por exemplo, assinar carteira dessas pessoas, né? Não dar condições de trabalho adequadas a essas pessoas. Então isso possibilitar ambiente de trabalho adequado por exemplo, reduzir o impacto negativo dessas empresas, dessas organizações para o meio ambiente, né? E, além disso, esse conceito ele está ligado à sustentabilidade empresarial, né? No que diz respeito aos direitos humanos e à busca por um desenvolvimento equilibrado. Nesse sentido, nós podemos dizer que uma empresa, uma organização socialmente responsável, ela se preocupa com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar da sociedade, da economia e do meio ambiente. E não tão somente ela visa só o lucro, né? Ela deve focar no bem-estar da sociedade, da economia e do meio ambiente. Nesse sentido, as organizações tendo essas preocupações, ela está o quê? Garantindo benefícios para toda a sociedade. Nesse próximo slide, nós apresentamos aí a pirâmide da responsabilidade social. Ah, professor, o que é essa pirâmide da responsabilidade social? A base da pirâmide ela está subdividida em 4 ações, em 4 níveis de responsabilidade, né? Quais são esses níveis de responsabilidade? A ética, a responsabilidade econômica, a filantrópica e a, a responsabilidade legal, né? Então, em relação à responsabilidade econômica, nós podemos dizer o quê? Que a empresa ela deve ser financeiramente sustentável, né? Ela deve gerar empregos e impulsionar a economia de forma bem clara, né? O lucro na responsabilidade econômica ele é essencial para que ela continue operando e possa investir em ações sociais e ambientais. Uma empresa que não lucra, ela não tem como investir, certo? Todos, todos concordam? Então, se ela não tem lucro, ela não tem como investir. Então, é interessante, e esse nível trata disso, é que ela precisa lucrar para que ela possa investir em ações sociais e ambientais. A responsabilidade legal, ela diz respeito ao quê? Ao cumprimento das leis, né? A organização ela deve obedecer às leis e regulamentações ambientais e sociais. Isso inclui dizer o quê? Que ela deve cumprir com normas trabalhistas, com a legislação ambiental, com práticas justas de mercado, né? Então, nesse sentido, ela deve primar pelo cumprimento das leis. O terceiro nível diz respeito, perdão, à responsabilidade ética. Isso quer dizer o quê?
que ela deve atuar além daquilo que a lei exige dela, né? Nesse sentido, quer dizer o quê? Esse nível? Ele quer dizer que a empresa ela deve agir de forma justa, honesta, de forma ética, né? Indo além daquilo que é obrigatório para ela, indo além de simplesmente cumprir o que a lei determina, né? Isso diz respeito ao quê? Envolve todos nós, né? Toda a sociedade, através do quê? Da garantia dos nossos direitos, né? Das práticas de trabalhos justa, né? Por exemplo, boa remuneração, boas condições de trabalho, além das questões ambientais, né? E o último nível, que é o filantrópico, e alguns teóricos ele também chama do nível de responsabilidade social, perdão, sustentável, né? Ela pode ser definida como responsabilidade filantrópica e sustentável, né? Alguns teóricos eles utilizam somente responsabilidade filantrópica e outros se referem à responsabilidade filantrópica e sustentável, né? Esse nível da, da, da pirâmide de responsabilidade socioambiental, ela está no topo da pirâmide. Ela é o topo da pirâmide. Por que ela é o topo da pirâmide, né? É aqui onde as organizações elas devem contribuir voluntariamente para o bem-estar social e ambiental, né? Isso quer dizer o quê? Que essa contribuição voluntária está inserido o quê? Projetos sociais de, por exemplo, de energia renovável, de programas de reciclagem, né? Dentre outras ações. É importante dizer que deve ser voluntário, né? E percebo que um nível vai dialogando com o outro, né? Então, e qual é a importância diante do que nós dissemos? Qual a importância da pirâmide de responsabilidade socioambiental, né? Ela ajuda as organizações, as empresas, a entenderem que deve equilibrar o lucro em consonância com o que a legislação determina de forma ética e que de forma que isso impacte de forma positiva a sociedade, né? Além disso, a pirâmide de responsabilidade socioambiental, ela nos mostra que a sustentabilidade e responsabilidade social são essenciais para o sucesso a longo prazo, certo? E nós podemos dizer ainda que ela é tão importante, por quê? Porque ela incentiva as organizações a reduzir impactos negativos e promover um mundo mais justo e mais sustentável, certo? Ou seja, isso quer dizer o quê? Ela quer dizer que quanto mais alto o nível da pirâmide, uma empresa estiver, né? Em maior nível ela estiver, maior será a sua contribuição para uma sociedade e um meio ambiente mais equilibrado, né? Então, aqui nos slides, é, aqui nos slides, nós trazemos alguns conceitos, né? A responsabilidade social corporativa, né? Que ela está ligada a práticas e ações sociais a observar o público interno e o ambiente de negócio, a responsabilidade social empresarial, que é denominada como RSC, ela é considerada por muitos o sinônimo da RSC, que é a responsabilidade social corporativa, e a responsabilidade socioambiental, que é o conceito mais utilizado, mais atualizado sobre a responsabilidade social, né? Um termo mais abrangente, né? E esse termo ele está relacionado às ações socioambientais.
Comumente, como diz aí no slide, tanto relacionado às pessoas internas como às pessoas externas, certo? Então vamos lá. E aqui eu trago uma imagem, né, sobre a responsabilidade social, que ela envolve o quê? Ética, ações, sociedade, compromisso, recursos, né? É, metas, sustentabilidade, né? E aqui, no próximo slide, nós trazemos sobre as dimensões da responsabilidade socioambiental, que nos traz sobre os 4 princípios da governança corporativa, né? Quais são esses 4 princípios, né? A transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa, né? Então, são esses os 4 princípios da governança corporativa, né? E o que são essas governanças, 4 princípios da governança cooperativa? Elas são as diretrizes que garantem a gestão eficiente, transparente e ética das organizações, né? São elas, né? São essas diretrizes que garante uma gestão eficiente, transparente e ética, né? E além de que esses princípios eles ajudam a manter a confiança de investidores, acionistas, funcionários e a sociedade. E o que significa o princípio da transparência, né? Significa dizer o quê? Que as organizações, as empresas, elas devem compartilhar informações de forma clara e acessível a todos, sobre todas as atividades, sobre todas as estratégias, sobre todos os resultados alcançados pela organização, né? Isso envolve dizer o quê? Diz respeito a quê? A divulgar os dados financeiros e operacionais, por exemplo, dessas organizações. Ou seja, eles devem prestar contas sobre os riscos, sobre as oportunidades de negócio daquela empresa, daquela organização, certo? Ou organização. E um outro princípio é a equidade. Trata de quê? O próprio nome já diz, tratar todas as pessoas, todos os envolvidos, de forma justa e igualitária, sem favorecimentos, né? Isso, por exemplo, diz respeito a quê? A combater a discriminação e práticas antiéticas, né? É um dos exemplos que nós podemos citar. E a prestação de contas diz respeito ao quê? Né? Que é o accountability. É um nome meio complicadinho, né? Mas é a prestação de contas, né? Nesse princípio, a empresa, né, e seus gestores, eles devem ser responsáveis por suas ações e suas decisões. E isso quer dizer o quê? Que eles devem responder de forma ética e legal por tudo aquilo que é desenvolvido pela empresa, né? Eles devem, nesse sentido, assumir os erros e, caso isso aconteça, eles devem corrigir estes erros, estas falhas, né? Então, esse pode ser um exemplo aí de prestação de contas. E, por fim, a responsabilidade corporativa, que diz o quê? Que a empresa, ela deve, as organizações, as empresas, ela deve atuar de forma o quê? Sustentável e ética. Para quê? Para o desenvolvimento da sociedade. Isso quer dizer o quê? Que as empresas, né, as organizações, elas devem desenvolver, por exemplo, práticas sustentáveis de irresponsabilidade socioambiental. Quer dizer também que estas empresas elas devem respeitar as leis e as boas práticas, né, empresariais, né? Eles devem ter um compromisso aí de forma positiva com a sociedade, com a comunidade, certo? E por que que esses princípios são importantes, né? Por que que esses princípios são importantes? Estes princípios eles são importantes é, é deixa eu voltar aqui. Eles são importantes por quê? Porque
A governança corporativa, perdão, ela bem aplicada, ela garante que a empresa, que a organização seja transparente, que seja ética, seja responsável, e desta forma ela promove seu crescimento sustentável a longo prazo, né? Então, é isso, gente. E aí eu gostaria de enfatizar, né, a vocês sobre a importância de quando vocês forem assistir as videoaulas, que vocês forem ver a videoaula, que vocês, para a apresentação aqui, que vocês já tenham lido o material base. Para quê? Para que vocês possam compreender melhor o que se é falado, o que se é dialogado, o que é exposto nas aulas, certo? Só lembrando que, ó, eu vesti a camisinha para vocês, cada aluno importa. Então, a gente está aqui para ajudar vocês, não esqueçam disso, tá? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, qualquer dificuldade, entre em contato conosco. Manda uma mensagenzinha no chat, entre em contato com o tutor presencial, ele está lá para auxiliá-los no que for preciso, inclusive para sanar dúvidas, tá bom? Combinado? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula, tá? E não esqueçam de resolver as atividades, de ler o material base, material complementar. Combinado? Então, espero vocês na nossa próxima aula.